Olá, meu povo! Como é que vocês estão? Olha só, voltei, hein? E dessa vez espero que tenha voltado para ficar. Para quem não me conhece, para quem está chegando aqui agora, e esse é o seu primeiro episódio, eu sou Claudiana Honório, mais conhecida como Clau, e esse é o Café com Clau, um podcast independente, né? Que surgiu a partir do desejo de trocar, de falar um pouco sobre as coisas que passam do lado de cá, com as pessoas que estão disponíveis para ouvir e para compartilhar também o que pensa a respeito. A cada episódio eu trago um assunto diferente, algo que está reverberando em mim, algo que chegou até mim, algo que tenha despertado meu interesse e a minha vontade de falar sobre. Bom, eu sou uma mulher preta, pele retinta, cabelos crespos, tipo 4C. Nesse momento meu cabelo está trançado com um twist na cor vermelho, vermelho bem escuro assim, quase um bordô. Eu uso óculos, estou nesse momento com óculos em formato oval. Eu também uso um piercing no septo, que nesse momento ele é prateado. E eu tô aqui pra gente conversar um pouco, bater aquele papo bem gostoso. Então, se você quiser sentar, se você puder sentar, pegar um café, um chá, pra gente conversar, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindo. Nosso tema de hoje é sobre um ditado que eu ouvia desde criança. E esse ditado, ele veio à minha mente recentemente, porque eu estava trazendo ele para uma reverberação, para uma sensação, um sentimento, é, de uma fase da minha vida em que eu estou revendo muitas coisas. E uma dessas coisas são as pessoas com quem eu amo, as pessoas que me cercam, né? As pessoas com quem eu compartilho a minha vida, compartilho meus sonhos, meus projetos, meus medos, minhas paixões. E aí, quando eu era criança, eu ouvia muito dos mais velhos, da minha mãe, de manhinha, de painho, de vó, minha avó Matilde, um ditado que falava o seguinte: me diga com quem andas, que eu te direi quem é. E aí, esse ditado naquela época, né? Eu sou uma mulher preta, sou baiana, então eu passei a minha vida até os meus 30 anos na Bahia, numa cidade chamada Camaçari, uma região metropolitana de Salvador. E recentemente eu moro em São Paulo, eu moro em São Paulo há 3 anos. E o bairro que eu morava, o bairro que eu nasci, que eu fui criada, é um bairro periférico, preto, de Camaçari. E era um bairro que, como muitos bairros periféricos, também tinha com muita visibilidade a relação do tráfico, né? Entre outras coisas que cercavam a gente ali, né? Enquanto comunidade, enquanto pessoas que transitavam ou que habitavam naquele espaço. E aí toda vez que minha família, mãe, pai, falava esse ditado, tinha uma referência muito forte sobre essa relação e esse medo, né, da gente, uma família preta, com 3 filhas, da gente não andar com as pessoas erradas, entre aspas, com as pessoas que poderiam levar a gente para lugares que não eram lugares desejados pelos nossos pais. Então, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Era diretamente relacionado para não estar com pessoas que estavam envolvidas com drogas, para não estar com pessoas que estavam tendo uma conduta que não condizia com o que os nossos pais acreditavam pra gente, ou não estar próxima de pessoas que, meninas, por exemplo, da nossa cidade, que tinham no decorrer da vida uma gravidez, né, prematura na adolescência, ou que só queria saber de festas e não queria saber de estudos, não tinha uma perspectiva de vida. E aí, pensando muito sobre esse ditado, o que ele veio na minha mente? Porque como eu estou nessa fase de fazer essa recapitulação, né, essa revisão de com quem eu ando, né, e por que que eu ando com essas pessoas, por que que eu preciso continuar estando com essas pessoas,
veio esse ditado na minha mente pelo fato de que eu fiquei me questionando, né? Com quem eu tenho andado? E as pessoas com quem eu tenho andado, elas dizem quem eu sou, né? Se você é uma pessoa que só anda com pessoas que, por exemplo, vestem preto, né? Essas pessoas elas vão ter uma influência na sua vida, porque se relacionar é isso, né? São trocas, então a gente se influencia mutuamente. E provavelmente você vai começar a usar preto também. Se você andar com pessoas que escutam muito pagode, muito samba, essa influência ela vai acontecer naturalmente, porque nós somos frutos do meio também, né? Então faz parte da nossa condição de humano, né? De seres pensantes, sofrer essa influência. E aí eu quero te perguntar, né? Eu fiz essa pergunta para mim, eu quero devolver essa pergunta para você. Com quem você tem andado dialoga com o que você deseja para você? As pessoas que te cercam estão dialogando com o que você planeja para sua vida, com o que você idealiza para quem você quer ser? Porque vamos dar um exemplo muito básico, né? Se você tem, por exemplo, o desejo de entrar numa faculdade, se você tem o desejo de fazer parte de um determinado grupo empresarial, se você tem a vontade de fazer uma viagem, se você tem o desejo de conhecer determinada pessoa. As pessoas que te cercam, elas contribuem para que esse sonho, para que esses desejos se realizem, ou elas te levam para o caminho totalmente contrário? As pessoas com quem você anda, elas te estimulam a alcançar seus objetivos, ou você tem a sensação de que você está no lugar errado, com as pessoas erradas? Essas perguntas, elas não são para a gente colocar em pauta que não devemos ou que não podemos estar com pessoas que são diferentes da gente, ou que pensam diferentes da gente, que sentem, que sonham diferentes da gente, que se vestem, que se alimentam, que curtem músicas e rolês diferentes da gente. Não é sobre isso, até porque eu acredito que o que é diferente também agrega, também soma, e contribui para que a gente consiga chegar onde a gente quer, para que a gente consiga ter um crescimento, um amadurecimento pessoal, profissional, emocional. Porém, ser diferente não é o mesmo de estar cercado de quem não te alimenta também. Ser diferente não é o mesmo de estar cercado de pessoas que não contribuem para aquilo que você quer, pessoas que não te apoiam, de pessoas que não te incentivam, de pessoas que não te estimulam a alcançar os seus objetivos. E se você está perto de pessoas que colaboram com isso, que te estimulam, porque querer algo nem sempre é fácil, né? Então a gente precisa estar cercada de pessoas que, quando a gente estiver na bad, quando a gente estiver triste, quando a gente estiver cansada, quando a gente estiver sem disposição para continuar, que essa pessoa chegue e te dê ânimo, e te apoie, e te diga, não, calma, descansa hoje e amanhã a gente continua. Estar perto de pessoas que te peguem pela mão e falam, vem que eu vou contigo, vamos. Estar perto de pessoas que abram a porta para você entrar. Estar perto de pessoas que dê espaço ao seu lado para que você possa se sentar também com ela. E aí eu te pergunto de novo, você está cercada de pessoas que colaboram para que você chegue aonde você quer chegar? Com quem você tem andado? Você consegue perceber se o que você tem consumido nos espaços em que você está te nutre ou te deixa anêmica? Os espaços em que você está nesse momento, eles te trazem alimentos de uma forma metafórica, né? Alimentos que te deixam saciada, que te deixa forte, que te deixa com saúde, ou te trazem coisas que te deixam sem nenhuma vontade de querer continuar, e não te dá esperança, que não te dá condições para que você entenda que
construir algo precisa passar por etapas e que essas etapas nem sempre serão fáceis. Com quem você tem andado ultimamente? Com quem você tem trocado ultimamente? Com quem você tem falado sobre a sua vida, sobre os seus objetivos, sobre os seus sonhos, sobre os seus medos? Com quem você tem andado ultimamente? Essas pessoas, elas estão te ajudando a caminhar ou elas estão travando o seu passo? São pessoas que tiram pedras do seu caminho ou são pessoas que colocam mais uma? Às vezes até no intuito de, para você ficar mais forte. É que às vezes a gente não quer ficar mais forte, às vezes a gente quer só ter caminhos facilitados também, né? E às vezes quem traz esses caminhos facilitados são as pessoas que nos cercam. Que no momento que você precisa de um colo, ela tá ali para te dar, que no momento que você precisa de uma saída para respirar e para aliviar a mente, tomar um suco, um café em algum lugar, aquela pessoa está ali disponível para estar com você, ou aquelas pessoas estão disponíveis para estar com você. No momento em que você precisa de alguém para te ouvir, tem alguém ali. Me diz, com quem você tem andado ultimamente? Vou ficar por aqui, vou deixar a pergunta aí para você responder. Se você quiser responder para mim, comenta aí embaixo. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Boa semana. Beijo. Eu acho que o melhor presente é esse mesmo, é a presença, sabe? A presença plena, o sorriso, a alegria. É isso que me mobiliza, que me move e que me atravessa com muito amor. E te escutar me deu muita saudade do seu podcast. Volta, amiga, por favor. Era o único podcast que eu escutava. Tenho sentido saudade das suas palavras, viu?